Olá, gente, tudo bem com vocês? Então tá bom. Bom, gente, hoje eu estou estreando uma nova sessão no meu canal, uma sessão dedicada à política e acontecimentos políticos, né? Na verdade, a minha ideia é analisar alguns fatos e ponderar sobre eles. Então, essa, a princípio, é a ideia desse espaço que eu estou dedicando à política. E para começar, né, essa reflexão, eu procurei pensar um pouquinho sobre a gente tentar desenvolver um olhar mais pragmático, né? Um olhar mais prático sobre a política. Ou seja, aquilo que é dito por esses políticos e aquilo que realmente acontece e o que e que possa, né, nos afetar no nosso dia a dia, ou seja, e que possa nos beneficiar. Então, a ideia desse primeiro vídeo é fazer uma discussão sobre esse tema. E para iniciar essa reflexão, eu andei pensando um pouco sobre a falta de algumas pessoas em tentar se desprender muitas vezes de um discurso político sedutor e que de alguma forma esse discurso ele consegue cooptar algumas pessoas e não necessariamente ele se verifica, por exemplo, com um benefício que essa pessoa possa ter em sua vida, né? Ou seja, ele consegue cooptar pessoas através de um discurso em que muitas vezes a pessoa não está se beneficiando de nada. E a gente tem que pensar que a política ela também se concretiza. Ou seja, aquilo que é dito ele tem que ser verificado no dia a dia. Então eu acho que é um pouco isso, né? Ou seja, você tem um discurso que de uma certa forma apresenta uma ideia, essa ideia ela tem um caráter meio que sedutor, né? Ela também traz algo que de uma certa forma possa parecer a princípio uma proteção, porque muitas vezes ela vem com algo relacionado até mesmo ao medo, né? Você veja bem algumas coisas que foram colocadas nesses últimos anos, né? Em relação ao próprio comunismo, né? A questão da ciência, né? Essa deturpação em relação à ciência, ao militarismo. Então são pontos que trazem uma ideia e implicitamente a questão do medo, né? Porque você tem, por exemplo, em relação, vamos pegar o comunismo, as pessoas sentem medo de que o comunismo possa ser implantado no país e nesse sentido a pessoa pode ter que dividir uma casa, né? As pessoas vão você vai ter que dividir a sua casa com outras pessoas. A questão, por exemplo, da vacina, que você vai sofrer as consequências de uma vacina, e vai pegar, por exemplo, outras doenças. Então, você tem, por exemplo, sempre um discurso que ele tem uma apresentação sedutora de proteção por algo em que o sujeito possa ser prejudicado, né? Ou possa sofrer algum tipo de situação, né? O medo, né? De algumas questões. E o que a gente tem percebido é que esse discurso ele não se verifica na prática, não se verifica no seu dia a dia. Ou seja, o comunismo ele não se implantou. A vacina, essa questão da vacina, de você sofrer as consequências de uma vacina, negativas, vamos pensar assim, né, no sentido negativo, né, de você desenvolver uma outra doença, alguma outra coisa, ela não se concretizou
né? O militarismo, né? A questão também não se concretizou, né? A violência não diminuiu em relação, né, a essa questão dos militares, né? Então, mas você tem um discurso em que você propõe um contexto meio com medo, né? O medo preponderando. E aí você sendo protegido por esse conjunto de ideias que de uma certa forma acaba ludibriando as pessoas. E muitas vezes as pessoas têm um comportamento até meio irracional, né? De ter aversão, alguns preconceitos sobre algumas coisas, e que de uma certa forma faz com que você vai construindo uma sociedade meio caótica, em que você perde algumas verdades, né, em relação à vida, né, cotidiana, no nosso dia a dia. E a ideia mais pragmática sobre a coisa, mais prática, em que você... O que eu estou tentando trazer um pouco isso, né? Essa ideia pragmática, mais prática, é você ver aquilo que foi dito acontecendo de fato. Acontecendo realmente de fato. Então, você pega, por exemplo, a questão dos combustíveis. O que você tem percebido de fato? Uma redução nos preços dos combustíveis. Então isso é um fato. Isso, de uma certa forma, traz um benefício, porque a gente também tem que pensar a política trazendo alguns benefícios para o nosso dia a dia. Então, essa questão da redução dos preços traz um benefício para o seu dia a dia, para o meu dia a dia, né? Uma economia. Então isso é um fato. Por exemplo, a questão das vacinas é um fato. Ou seja, a gente conseguiu combater a pandemia em decorrência da ciência. Isso é um fato. Não tem algo que possa ser contestado. Aconteceu. É a ciência. O comunismo, ele realmente aconteceu? Não aconteceu. Então essas são as diferenças que a gente precisa começar a perceber, né? O que realmente acontece, de fato, e o que realmente não acontece. E a gente precisa perceber essas coisas, ter esse olhar mais aguçado sobre isso. Então, acho que a ideia é um pouco essa. A gente começar a perceber que alguns discursos, eles não se concretizam no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que se a gente ficar permeado a todo momento do medo, né, dos preconceitos, é algo que faz com que a gente tenha um pensamento um tanto quanto irracional sobre as coisas. E a ideia é que a gente consiga verificar que um discurso, ele também tem que se concretizar. Ele tem que trazer um benefício no nosso dia a dia, né? E promover uma materialidade das coisas. E é assim que a gente tem que, penso eu, a gente tem que tentar desenvolver esse pensamento, para que a gente não cometa erros, né, em relação às coisas que estão aí, né, sendo divulgada a todo momento, como a questão das fake news, né, daquilo que não realmente é dito e não acontece, e para a gente não cair muitas vezes num fanatismo, né? Não cair em armadilhas, né? Armadilhas que de uma certa forma podem prejudicar a organização mesmo do país, né? A organização mesmo do nosso país, das instituições. E esse caos criado por essas coisas, né, por um discurso que não se concretiza, por fake news, né, elas promovem uma certa desorganização da sociedade. E a política, ela vai na contramão disso. A política
essa capacidade de diálogo, de solução de problemas, de convencimento, de possibilidades, de diplomacia. Então, eu creio que é nessa direção que a gente deve ponderar. Bom, gente, então é isso. A ideia é essa, né? De levantar todas essas discussões e fazer com que a gente reflita sobre essa questão política, como eu mencionei anteriormente. Então a gente fica por aqui e eu espero vocês num próximo vídeo. Um forte abraço a todos e... esqueci. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E nós estamos juntos. Tudo certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!